Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos. Só Ele para nos dar a direção certa, sem engano, sem ilusão, sem emoção, sem coração. Só o Espírito de Deus para guiar-nos em toda a verdade. Mais ninguém. Mais ninguém. E quando não se tem o Espírito Santo, as pessoas são facilmente enganadas, iludidas, ludibriadas, perdidas. Enfim, as pessoas caminham para o precipício, para o fim. Olha só, Jesus disse assim, sempre que eu lia esse versículo, eu falava, mas não, isso não é possível, poxa, mas isso é possível? Eu ficava perguntando, mas isso é possível? Jesus disse para os seus discípulos, os que o seguiam. Ele não está falando com o incrédulo. Ele não estava ensinando para os incrédulos, ele estava ensinando para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Ele disse assim, acautelai-vos, quer dizer, tome cuidado, para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sempre lia esse versículo, Mateus capítulo 24, versículo 5, eu lia esse versículo e falava, mas Senhor, eu perguntava comigo mesmo, mas como que as pessoas vão acreditar? Alguém aparece dizendo, eu sou o Cristo, e pessoas vão acreditar. É verdade. Eu não tinha idade, maturidade espiritual para entender isso aí. Hoje eu entendo, graças a Deus. Porque nós vivemos num mundo em que é um mundo de mentira, você sabe. Nós vivemos num mundo de mentiras. Mentiras no comércio, mentira na propaganda, mentira nas ofertas que o mundo oferece, mentira dos políticos, mentira dos eleitores, mentira de todo mundo. É mentira para tudo quanto é lado. O mundo vive na mentira e da mentira. E pela mentira as pessoas passam outras para trás. Os fortes pisam nos mais fracos por causa da mentira. Porque as pessoas, o ser humano gosta de ser iludido, gosta de ilusão, gosta de sentimento. E o diabo trabalha com sentimento. O diabo, o espírito do engano, o espírito enganador, trabalha com a mentira, com o engano, com o sentimento. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam porque estão cegas. Lhes falta o espírito de verdade. Então, minha amiga e meu amigo, esse discurso de Jesus com respeito ao final dos tempos, esse discurso é muito violento, é muito forte. E não são muitos que dão atenção a ele. Não. Mas muitas pessoas passam por cima. Mas é verdade. Jesus disse, e virão muitos
em meu nome, muitos em meu nome, e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que muitos são enganados? Porque muitos, a maioria, inclusive dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, tem muitas pessoas que não têm o Espírito Santo. A maioria não tem o Espírito Santo. E isso é uma lástima, isso é uma desgraça, isso é um pedacinho do inferno dentro de uma instituição de fé, infelizmente, no meio dos pastores, no meio dos obreiros. Há muitas pessoas que têm sido enganadas e não sabem, que é o pior. Porque se iludiram, receberam um espírito enganador, e o espírito enganador ilude a pessoa, fala em línguas, canta em línguas, profetiza, adivinha coisas que vão acontecer, mas eles mesmos providenciam para aquele acontecimento vir a acontecer, para que as pessoas acreditem neles. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Eu lembro, eu não me esqueço, e esse testemunho é muito forte, porque eu lidei com uma família logo no início da igreja, e a senhora vinha na igreja, ela ficava 24 horas possuída pelo espírito imundo. Às vezes ficava uma semana possuída pelo espírito imundo, manifestada. E o marido dela, um homem de Deus mesmo, maravilhoso aquele homem. O marido dela não entendia, porque o comportamento da sua mulher era muito estranho demais, mesmo frequentando a Igreja Universal. E um belo dia, ela amanhece cantando, louvando Jesus. E aí eu fiquei desconfiado, não acredito que ela tenha recebido o Espírito Santo, porque ela era muito perturbada, muito possuída, muito mesmo. Eu nunca peguei um caso tão estranho igual o dela, tão difícil. E eu não sabia como lidar com aquela situação. Eu fui aprendendo com o tempo. E aquela senhora, ela, uma pessoa correta, pessoa íntegra, boa, generosa. E ela, então, vinha na igreja, ela fazia as coisas direitinho, ela não vivia no pecado, ela era uma pessoa correta. O marido dela também, uma família maravilhosa. Mas ela supostamente havia recebido o Espírito Santo. Ela falou: bispo, eu recebi o Espírito Santo. E eu ficava com a pulga atrás da orelha, eu perguntava: mas como é que é? O que aconteceu? Aí ela contava a experiência dela. E um dia, ela, manifestada com um espírito imundo, ela cantou em línguas. E eu falei: como é que pode?
esse espírito falando dessa forma, cantando, inclusive, e digo para vocês, cantando como se estivesse no coral de uma igreja. Linda voz. E línguas estranhas. E eu fiquei mais ainda embatucado, sem saber o que fazer. Meu Deus, é o Espírito Santo ou não é? Como é que eu vou saber? Aí, quando nós começamos a orar e clamar, o demônio deu um berro, um grito. Eu tomei um susto terrível. E eu fiquei apavorado. E aí ele deu aquela gargalhada. Ha, 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 ha. Aí eu indaguei, eu perguntei, quem é você? O que você está fazendo aí e tal? E o espírito imundo, que supostamente era o Espírito Santo, o espírito imundo disse, eu sou o caboclo Lírio. Nunca me esqueço disso, caboclo Lírio. Eu nunca tinha ouvido falar dessa entidade. E esse espírito imundo contou toda a história, disse tudinho que estava acontecendo. E eu fiquei sabendo, então, né, diante daquele quadro, quem era, entre aspas, o Espírito Santo que estava nela. Era o espírito enganador. Um espírito que fazia ela ficar inerte, dura como uma defunto, completamente dura, sem se mover. Ela não respirava, como se tivesse um defunto. Era algo assim muito diabólico mesmo. E eu, muito inexperiente, eu não sabia o que fazer. Mas Deus é grande. Ela ficou num estado de dureza, o corpo dela todo, como se estivesse literalmente morta. E naquele momento eu já tinha eu usei o óleo ungido, coloquei a Bíblia, eu fiz oração, eu fiz das tripas coração para vê-la livre daquela situação. Nada. O marido dela apavorado, as filhas apavoradas. O que nós vamos fazer? E eu, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer. Aí, na hora, me veio uma inspiração. A inspiração, quando o profeta foi orar pelo menino que estava morto, o profeta orou e nada aconteceu. Em dado momento, o que o profeta fez? O profeta deitou em cima daquela criança. E o fôlego da vida voltou para a criança e foi restaurada a vida da criança. Está lá escrito aí na Bíblia. Eu não me lembro agora onde está, mas está lá. Eu me lembrei disso, eu falei com aquele senhor, olha, na Bíblia tem esse fato, aconteceu esse fato. Eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Já ungi com óleo, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tudo, nada aconteceu. Então eu vou fazer exatamente como fez o profeta. O senhor permite? Ele, sim, senhor, pois não. Então, eu deitei sobre o corpo daquela senhora. Quando eu deitei, manifestou o demônio. Aí o espírito imundo se manifestou, aí a gente mandou embora, ficou livre, ficou boa, curada e tal. Mas eu vejo
que os espíritos imundos, os espíritos enganadores, eles estão à solta mais do que nunca. Por isso que Jesus disse que muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Porque muitas pessoas hoje são enganadas pelos espíritos imundos e enganam outras pessoas. E vale a pena aqui dizer o seguinte: só tem um jeito de nós detectarmos se a pessoa realmente é batizada ou não com o Espírito Santo. Se ela realmente tem ou não o Espírito Santo. Só tem um jeito. Não são as línguas estranhas, não são as profecias, não são os milagres, nada disso. O que identifica uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo, são os frutos, ou o fruto. O fruto quer dizer o caráter, a personalidade da pessoa, a forma dela ser, dela agir, dela falar, a forma dela julgar. Tudo isso você confere quando tem o Espírito Santo, porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, tem o Espírito de verdade, ela é verdadeira, ela é sincera. As palavras que ela emite são palavras de vida, de força, não de dúvida, não de medo. Porque quando eu conversava com aquela senhora em sã consciência, ela estava em sã consciência, ela não falava coisa com coisa, não batia, e isso não confirmava comigo que ela tinha o Espírito Santo. E depois ficou comprovado que não era o Espírito Santo mesmo, que era o diabo que se fazia passar pelo Espírito de Deus, que é o que tem acontecido muito por aí. Então, se você quer saber se você tem o Espírito Santo, amiga e amiga, e você é honesta, é sincera, é verdadeira, então procure avaliar o seu modo de ser, de pensar, de falar, de ver as pessoas à sua frente. Porque pelos frutos, disse Jesus, se conhece a árvore. Pelos frutos. Como é que eu sei que eu sou de Deus? Pela maneira de ser. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Não é porque eu falo em línguas. Não é porque eu prego o Evangelho. Não é porque Deus tem abençoado o trabalho das nossas mãos. Não. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo porque, primeiro, eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Eu fico irado. Quando as pessoas me machucam, eu fico irado, e fico mesmo. Mas a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então, isso é comum da natureza humana. Jesus se irritou também. Então, nós temos que ter a consciência de que o nosso caráter, a nossa maneira de ser, de falar, de julgar. Quando a pessoa julga, a pessoa às vezes não julga com palavras, mas julga com os pensamentos. Olha com maus olhos. Olha com má intenção. Tudo isso conta para mostrar que o fruto não é bom, que não é o Espírito Santo. Porque quando o apóstolo Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é porque é nova mesmo. Não é uma criatura recalchutada, como um automóvel velho. Você pega um automóvel velho, manda recalchutá-lo todo, colocar peças novas, ele vai continuar velho. O ano dele está lá registrado. O motor tem lá
o registro dele. Não tem jeito. Quando a pessoa é nova criatura, é 0 quilômetro. É motor novo, é tudo novo. É uma vida nova. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é uma pessoa pacífica. Ela é uma pessoa de paz e da paz. Ela não é a pessoa que fica iludida com o colorido deste mundo, com as fantasias desse mundo. Não, ela pesa as palavras de acordo com o Espírito Santo, o Espírito que está nela. Ela vive na verdade, ela não anda com mentiras. Que é o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, é o Espírito de verdade. E como o Espírito é de verdade, a pessoa é transparente. Ela não tem nada a perder, nada a temer. Ela é o que ela é. Ela não tenta fantasiar, maquiar o seu caráter. Não, ela é o que é. Então, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é fácil ser enganada, iludida. Por isso que Jesus disse, muitos serão enganados. E por que muitas pessoas se iludem com o trabalho da igreja, com o pastor, até mesmo com Deus? Por que as pessoas ficam até iradas com Deus? Não, você não me deu o que eu queria, não aceito assim. Por quê? Porque elas, em princípio, acreditavam em Deus, mas não criam nele. É como falamos outro dia, né? Uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você crer. Quando a pessoa crê em Deus, ela mergulha, ela vai fundo, ela se entrega corpo, alma e espírito. Quando ela acredita, há a chance dela desacreditar também. É como o casamento, né? Às vezes você casa acreditando na outra pessoa e depois desanima, desacredita, porque ela falhou. Mas quando a pessoa crê, é outra coisa. A pessoa mergulha com todas as suas forças porque creu na outra pessoa. Então, eu queria que você se apercebesse de uma coisa, que nós vivemos nos últimos tempos que Jesus falou. O tempo dos enganos, das ilusões. Você vê, a coisa é tão forte, que as pessoas, hoje em dia, pegam um boneco, uma boneca de criança, e faz daquela criança um bebê born, e leva para casa, e cuida do bebê, daquele boneco, e dá mamadeira para o bebê, e leva o bebê no médico. Você acredita nisso? Pois é. Hoje existe casamento, há pessoas que casam com a bicicleta, com a motocicleta, com a árvore. Há pessoas que casam com o poste. Hoje em dia existe tudo. Tudo que é besteira, tudo que é absurdo acontece. Quanto mais ignorância, mais os espíritos enganadores deitam e rolam. Então, quando Jesus disse, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu pensava assim, mas Senhor, quem é que vai dizer? Quem é que vai acreditar dizendo que é o Cristo? Acredita em bebê born? Acredita em Papai Noel? Acredita em cegonha? Acredita em qualquer coisa. Tudo que é enfeitado, perfumado e colocado na vitrine, as pessoas acreditam. E o diabo sabe que as pessoas estão buscando novidade. O diabo está sempre na moda, e criando moda, e fazendo a moda. Então, amiga e amigo, nós estamos vivendo esses dias que precedem
o final dos tempos, quando Jesus vai vir. E antes desse mundo pegar fogo, ele vai arrebatar a igreja dele. A igreja que é composta por pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Não é pessoas que fazem parte de igrejas, não. Pessoas que nasceram da água, quer dizer, do arrependimento, batismo nas águas, o batismo de arrependimento, e também do Espírito Santo. Pessoas que verdadeiramente têm o caráter de Deus. São verdadeiras, são sinceras, são pessoas de Deus, que quando falam, passam o Espírito que tem, que é o Espírito Santo. Então, eu fico irritado, eu fico indignado, e vou dizer para você mais uma coisa, eu fico revoltado de não ver na igreja aquele derramamento do Espírito Santo, que eu gostaria tanto de ver. Então a gente ora, clama, pede, e uma pessoa, aquela ali foi batizada. A gente olha, mas, aquela lá também foi. A gente conta a dedo as pessoas batizadas. Em uma reunião tão maravilhosa, a palavra tão fácil, a oração, o clamor, mas o derramamento do Espírito Santo não aconteceu. E por que não aconteceu? E não acontece? Porque a pessoa não se entrega 100%. Essa é a realidade. Abraão provou o amor dele para com Deus quando pegou o amor maior que ele tinha, que era o filho dele, e colocou no altar para sacrificar. Então, Deus não aceita menos. É tudo ou nada. Mas as pessoas não querem dar o tudo. Elas não querem entregar corpo, alma e espírito. Elas querem parte delas. Elas querem negociar, pechinchar. Elas não querem abrir mão do seu amor, do primeiro amor, que é o pai, a mãe, o marido, a mulher, o noivo, a namorada, o automóvel, o nome, a posição social, o dinheiro. Elas não querem abrir mão dos seus deuses que estão ocupando o primeiro lugar nas suas vidas. Essa é a realidade. Então, infelizmente, poucas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Você, quando vier hoje é o dia em que é a volta do filho pródigo. Quando você vier, venha na igreja, na reunião, disponível. Oh, meu Deus, cansei de ser eu, cansei de ser iludida, enganada. Mas agora eu vou colocar toda a minha vida. Venha preparado para colocar sua vida no altar, 100%. Corpo, alma e espírito. Porque Deus é espírito. Jesus disse que Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Não é com medida, não. É a plenitude do Espírito Santo. Ora, se ele nos dá a plenitude do Espírito Santo e você quer a plenitude do Espírito Santo, é óbvio que Deus não vai querer de você parte de si. É tudo por tudo. Então venha disponível, disposta a tudo por tudo. Ó, Deus, está aqui a minha vida, sem restrição. Não importa se você merece ou se você não merece, mas é o que você coloca no altar é que vai ser avaliado, pesado, para verificar se você está entregando realmente toda a sua vida. E não estou a falar aqui de oferta, de dinheiro, de dízimos e ofertas, não. Porque a coisa mais fácil é dar oferta. Basta você chegar e colocar a oferta no altar. O difícil é dar o coração. Quando Deus pediu Isaque a Abraão,
Deus não estava querendo o sangue de Isaac. Ele queria o coração do pai dele, de Abraão. E Abraão passou pela prova. O coração era dele mesmo, porque ele colocou o seu filho no altar, atendendo assim ao apelo de Deus. E Deus viu e disse: agora sei que temes a Deus. Agora sei. Quer dizer, Deus sabia, mas ele deixou acontecer tudo aquilo para ficar registrado, para que nós viéssemos avaliar a nossa própria vida, avaliar o nosso Isaac, avaliar o nosso coração, para que então possamos agradá-lo e, consequentemente, receber o seu Espírito. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você está entendendo? Então, aquela senhora, eu não vi ela batizada com o Espírito Santo, eu não vi ela. Ela faleceu, mas eu não vi, não tive esse privilégio de vê-la batizada com o Espírito Santo. Mas eu falo para você, não se deixe enganar, porque o espírito que há no mundo, desde o momento em que Adão e Eva caíram, é o espírito do engano, da mentira. Então, por isso você vê tanto engano, tanto ódio, tantas coisas erradas, porque é o espírito do mundo. Para receber o Espírito de Deus, você tem que rasgar o peito e tirar o mundo de dentro de você e colocar toda a sua alma, todo o seu ser, toda a sua vida no altar de Deus. Venha hoje com esse propósito para você receber o Espírito Santo e nunca mais ser iludida nem por si própria, ser enganada nem por si mesmo, nem pelo seu próprio coração. Deus abençoe a todos e até logo mais ou amanhã, assim se Deus o permitir. Graças a Deus.